Bom, acho que podemos abrir, né, os debates. Como é que vocês preferem? A cada questão já uma reação aqui do pessoal, um bloquinho, né? Então vamos lá. Silvia tinha pedido a palavra, depois... Vamos fazer rodadas de 3 questões, tá bom para vocês? Silvia, você se importa de gravar aqui por causa do... Gente, está preso ali o fio. Alguém pode liberar? Eu acho que eu estou puxando. Ou está curtinho? Não, está curtinho. Ah, está curtinho. Bom, primeiro eu queria parabenizar aí, porque realmente é uma questão que a gente está se defrontando dia após dia, né? Principalmente no nosso caso, lá a gente já teve 2 problemas grandes, né? Um de um lado que é professores que não conseguem publicar fora, porque não tem esse termo, e o outro a gente já teve, não é com pessoas, mas com empresas, né? Não tinha o termo de consentimento, ela fez uma pesquisa com uma empresa nacional aqui, quer dizer, a filial aqui, uma empresa de defensivos, o professor junto com o aluno publicou fora, e a matriz arranjou, teve um maior processo rolando lá por conta disso, né? Então a gente está muito preocupado com essas questões e, na verdade, acho que eu vou fazer até questões assim um pouco iniciantes, até porque a gente não tem praticamente nada lá, né? Então, a primeira questão assim que me levantou, porque assim, eu fiquei imaginando que de repente vai chegar assim, um monte de coisa lá no Conep, né? No Conep, não é isso? E se isso não vai, a gente, sei lá, os alunos agora têm que fazer em 2 anos, quer dizer, se isso não vai impedir que alunos façam algum tipo de pesquisa por conta da necessidade disso. E aí, quer dizer, toda a pesquisa, porque você falou, tem certas coisas que a gente tem certeza que não tem problema, mas será que toda a pesquisa? E aí é outra coisa, a gente aí não é obrigado ainda, né, pelo que vocês falaram, mas tem algum prazo? De fato, o Conep, pela fala do professor Negrão, seria de que todas nossas... Pela Conep é obrigatório. Todas as nossas, todas as da pós-graduação, todas as iniciações, qualquer pesquisa deveria passar pelo Comitê de Ética. Essa é a nossa recusa. O Comitê de Ética interno, e a gente falou ok, mas precisaria estar vinculado a mandar lá. Manda pela Plataforma Brasil. Então essa é a minha dúvida, porque eu fico imaginando, se um aluno terminou os créditos, vai mandar, ele não vai conseguir fazer a pesquisa dele no tempo. Então, assim, justamente a gente vai perder alguns temas, né? No caso lá, você falou de prisão, é muito comum, mas se faz. Então, são essas perguntas. Desculpa que eu estou fazendo um monte de perguntas, porque eu fiquei com um monte de dúvidas. Como é feito lá fora, né? Se lá fora também tem todo esse trâmite e tal. E uma outra questão aí que eu também não sabia, por exemplo, essa do sujeito, ele não pode pagar. Isso me lembrou alguns casos de algumas pesquisas que ocorrem, mas muito mais com empresas. Por exemplo, você tem um professor que está numa consultoria com algumas empresas. Aí o aluno aproveita a informação. Quer dizer, seria a mesma coisa, quer dizer, indiretamente, eu também não acho muito, né, porque de certa forma a empresa está pagando, né, mais os resultados. Quer dizer, esse tipo de pesquisa estaria fora, então, tá. E a outra questão que se levantou, isso também para nós é muito comum, porque hoje em dia, com essa oligopolização do mercado, é muito fácil, o aluno nem que põe empresa A, empresa B, empresa C, você olha ali o perfil da empresa, você sabe qual é. Então, também não está descaracterizando as empresas. Então, acho que, não sei, eu acho que são essas questões que eu tinha para colocar. Eu só vou aproveitar e falar que eu tenho uma reunião marcada às 11h15, então, infelizmente, eu vou ter que sair, mas não é, eu estou adorando aqui a reunião, só estou falando isso porque eu vou ter que sair antes. Obrigada, Silvia. A colega ali de trás, desculpa, não sei seu nome, a senhora. Eu tenho duas colocações. Eu acho que eu puxei uma hora, não está dando um ruído lá, João? Não, acho que não é por isso. É estática, né? Obrigado. O meu nome é Célia Koisman, eu sou coordenadora do Comitê de Ética de Pesquisa de Seres Humanos.
é lá do Instituto de Biociências, né? E a gente trabalha bastante com a parte de genética humana, e também com a parte de, como você falou, de neurociências, com o Gilberto, que ele manda alguns projetos para nós. Então, eu entendi a diversidade, né, que existe entre as humanas e as biológicas, né, é claro, mas a gente tem muito dessa parte de humanas também. E eu queria que vocês refletissem no fato do termo de consentimento, ele proteger o pesquisador. Tá? Na minha opinião, o termo de consentimento protege muito mais o pesquisador do que protege o sujeito de pesquisa. Né? Porque se a pessoa quiser fazer alguma coisa que não deve, o pesquisador ele faz. Agora, a gente precisa sempre se proteger porque nós podemos ser acionados. Certo? Agora, outra coisa também, que eu sempre me pergunto e eu fico muito bravo, é com essa centralização da CONEP. Para mim parece uma camisa de força. Eu não sei se é o raio do sistema, né? Aqui na USP nós também temos o problema que o sistema não quer, o sistema não aceita. Eu não sei se é o sistema deles, mas é uma briga você entrar naquela plataforma. Eu não me considero assim, digamos, com um QI tão baixo que eu precise levar 2 dias para conseguir me cadastrar naquela plataforma Brasil. E outra coisa que acontece também é esse controle. Para mim é um controle absoluto, é uma ditadura, a CONEP Central. Outra coisa que eu me pergunto é a parte legal. Uma comissão, ela legalmente, ela pode influenciar na Universidade de São Paulo, nos seus comitês de ética, até onde existe uma parte legal que obriga a gente a se filiar à CONEP. Não que eu acho que a gente faz coisa que não deve e, portanto, não deve ter fiscalização, não é isso. Nós temos uma advogada, né, a doutora Deise, lá da Faculdade de Direito. Deise Ventura? É, acho que é. Não. É a Deise. Que é do IRI também, não é? Deise Ventura. Ela fez livre de docência há pouco. Então, o que ela diz, o que ela coloca que o que vale nesse país é a lei. Lei é que vale. Então, você fazer um menor de idade assinar um termo de consentimento, você está contra a lei e não deve fazer isso. Então, não faz a pesquisa. Eu concordo nesse ponto. A gente tem um pensamento mais direto, né? Então, nós estamos numa democracia, nós temos que valorizar as leis do país. Se a lei não está boa, alguém tem que tentar mudar essa lei. Tá? Então, a minha pergunta é essa, e a doutora Deise sempre falou nisso. Até onde a CONEP pode comandar as coisas? Agora, em relação às dúvidas de vocês, eu vejo que vocês têm muito mais problemas, não digo problemas éticos, né? Mas como resolver do que a gente na área de biológicas, apesar da gente também lidar com o paciente, lidar com a família, a gente vai dar um resultado genético em que aquela alteração no gene, né, vai influenciar o resto da família, mas a gente tem mais ou menos estabelecido algumas regras, porque isso já é bastante antigo dentro da genética humana. Não esquecendo que toda essa parte ética surgiu a partir do que foi feito durante o nazismo. Todo mundo sabe disso, a gente estuda. Né? Então eu acho que a gente tem que sempre caminhar pensando assim nos dois lados. O pesquisador, principalmente, porque a gente pode ser acionado facilmente, e a gente tem que pensar o que é lei e o que é regulamentação, regularização. Eu não entendo muito dessa parte, mas eu acho que a gente devia falar com o pessoal da Faculdade de Direito e se preocupar com essa parte. E não ficar obedecendo aqueles comandos. Tem mais um colega. Vamos fazer as 3 e daí a gente passa? Obrigada, professora Célia.
Bom dia a todos, meu nome é Dalton, eu sou do organismo centralizador central da CONEP, da Ordens nesse país. Eu sou membro da CONEP, sou professor aqui da USP, mas eu até queria destacar uma outra participação minha, que é no Comitê de Ética da PUC de São Paulo. E só tem um para PUC? Para a PUC toda, com a área de educação e psicologia, inclusive uma atuação muito, muito significativa. Mas eu quero até dizer a minha felicidade de estar aqui, de um percurso que eu tenho acompanhado já de alguns anos, inclusive levou à elaboração desse livro, que eu pude acompanhar de perto. Né? E dizer que, de fato, as áreas de ciências humanas têm muito a falar, as áreas de ciências humanas têm que ajudar a definir perfis da participação. Depois a gente pode até discutir a questão da centralização, que, aliás, eu concordo com a senhora, que a gente tem que descentralizar. Eu me recordo quando eu fui à CONEP, comentei com alguns amigos mais próximos, quando saiu a minha nomeação, eu disse assim, agora eu vou chegar lá e vou ajudar a descentralizar. Já serão 7 anos. Mas, assim, alguns passos foram dados. Eu vou começar pelo final, porque acho que tem algumas coisas muito importantes a serem ditas. Na semana passada, na reunião da CONEP, a CONEP se manifestou contrário a um pedido de parecer da Casa Civil a um projeto de lei do senador Cristóvão, que tornava a lei a obrigatoriedade da apreciação em pesquisas. Então, se a gente já tem alguma dificuldade de engessamento, se uma lei como essa passar, aí não é mais nem uma discussão acadêmica. É crime, né? É uma discussão jurídica e a lei está posta. Para dizer que, de fato, temos que tomar posições para que a gente possa ter um sistema flexível que possa dar o devido suporte às especificidades e às diferenças das diferentes áreas e que possa garantir uma autonomia, eu gosto muito de frisar isso, uma autonomia no processo de apreciação ética quando ele se coloca necessário. Tá? Esse é o ponto. Então nós estamos de fato dando passos de amadurecimento que são muito significativos e são muito trabalhosos. Não dá para a gente dizer que a gente vai resolver isso no INSEP, sem ter presente lá. Né? O INSEP é um passo, né? Mas a gente tem que continuar construindo isso. A gente que é da área da saúde, eu tenho aqui um parceiro que horas a gente discute, horas a gente concorda, né? Porque temos uma proximidade muito grande. E aqui tem um perfil típico de uma instituição que faz pesquisa clínica, né? Já na área biomédica a gente já tem desafios, não é verdade? Alguns a gente já superou, outros ainda são pontos de debate. Na área, especificamente, aquele lado da curva, né, que é o biomédico puro, típico. O outro lado também tem seus desafios. E, principalmente, eu acho que a curva é quase como uma curva de Gauss mesmo. Nós temos um meião aí que as coisas se mesclam. E aí está o nosso grande desafio. Primeiro, temos sim que trabalhar a questão do princípio da coisa, de por que propor a apreciação ética, como acho que foi muito bem, aliás, parabenizo os dois pela forma como foi colocado. Depois temos a questão da regulamentação. Devemos regulamentar? Né? Sim ou não? É uma discussão. E por último, a operacionalização, que é o grande entrave, porque quem é da área biomédica, quem está trabalhando na área biomédica, sabe das dificuldades de operacionalização. Vinculamos ao Ministério da Saúde, na verdade ao Conselho Nacional de Saúde, bom, aí nós ficamos à mercê de aspectos burocráticos, no sentido mais pejorativo da palavra, né, de como isso funciona ou não, né, o que você precisa para ter aporte, para funcionar, então vai desde a plataforma, ela é adequada ou não, ela pode até ter um desenho adequado, mas se o DataSUS não funciona e se o provedor do DataSUS não funciona, a gente fica chutando o computador porque não consegue acesso, né, e por aí vai. Né. Mas eu quero apenas destacar essa pertinência de eventos dessa natureza. Eu só não vim no primeiro, depois eu até mandei um e-mail, que justamente coincidiu com o INSEP. Era no mesmo dia, né? Como eu estava envolvido com aspectos de organização, eu não pude vir naquele dia. E dizer a vocês que semana passada, sabendo desse evento, né, eu até fiz essa colocação no plenário da CONEP, chamando a atenção para que o Marcelo até lembrou, né, de um processo que já vinha. Na verdade, não foi nos 45 minutos do segundo tempo. Na agenda ficou nos 45 minutos.
mas é um processo que já tinha começado, como eu disse, e que levou até a produção desse livro, que começou aqui na USP, diga-se de passagem, a USP tem importância histórica nisso, mas que passou por algumas reuniões preliminares ao INSEP, envolvendo a Associação Brasileira de Antropologia, a entidade que congrega os programas de pós-graduação em psicologia, o pessoal do serviço social, porque agora o que o texto do INSEP coloca, e o Marcelo lembrou isso, como a frase final, as demandas das ciências sociais e humanas serão contempladas em resolução complementar, dada a sua particularidade, né, exige, nesse momento, uma grande participação de atores nesse processo. Claro, tem uma discussão se Ministério da Saúde é adequado ou não. Eu, particularmente, até gosto de problematizar essa questão. Para mim, as coisas não são tão redondinhas assim. O fato concreto é que, se é Ministério da Saúde ou não, para áreas afins, o fato é que as coisas têm que ser integradas, porque a nossa curva de Gauss tem um miolão, né, e que não vai poder ser só pesquisa clínica HU, né, e só etnográfica em outro extremo. De alguma forma elas vão ter que se conjugar. Está aí as demandas das publicações internacionais. Na área da saúde, a gente se deparou muito com isso, com a implantação da Plataforma Brasil. Enquanto você falava aqui, ele dava risada, para mim dava risada, que sabe do meu histórico, eu coordenei o GT que implantou a Plataforma Brasil até um certo ponto. Eu fui até um certo ponto. Mas foi eu mesmo, assunto. Descobrimos. Até um certo ponto em que a questão do REPEC se colocou e determinou o modelo final, que é o formulário estruturado que vocês conhecem. Que, aliás, a solução é muito simples. Eu digo qual é a solução. Na página, na janelinha do formulário estruturado, que não se aplica, escreve-se, não se aplica. É o que a gente tem feito. Tá? O que importa é que nos documentos anexados, porque aí a plataforma é simplesmente o veículo de circulação, tem a informação de um comitê específico que conhece pesquisa etnográfica que diz, nesse caso, não se pode pedir consentimento. Não é nem que não autorizamos que não faça porque o pesquisador não quer. Nesse caso, não se pode pedir o consentimento em prol da proteção do sujeito, do participante da pesquisa. Porque fazer uma abordagem em termos clássicos, né, da área biomédica pode significar não está nem protegendo o pesquisador, nem o sujeito pesquisar, ao contrário, expondo os dois a um risco totalmente desnecessário, a custo de uma pesquisa que merece ser feita. A custo de uma pesquisa que merece ser feita. Mas então eu só queria fazer essas colocações e finalizar dizendo o seguinte, independente, é muito importante, não é independente, é muito importante, e aí eu me prontifico nesse sentido, né? Eu tenho mais 9 meses de mandato na CONEP, de não só fazer uma coisa de levar relatórios aqui, mas de verificar de que forma se pode participar mais ativamente do grupo de trabalho que está trabalhando com essas coisas específicas das demandas sociais. Um grupo de trabalho lá. Né? Que é o grupo que vai dar o formato final de resoluções complementares. Conversando, inclusive, com o pessoal da ABA, depois do evento da INSEP, nós colocávamos justamente isso. Até a representante da ABA, que eu já conheço, a gente conhece ela da Unifesp, né? Eu achava que na colocação dela lá em público ela ia defender o modelo distinto da saúde. Não sei se você observou isso. E ela não fez. É a Cíntia, sabe? A Cíntia. Aí depois eu cheguei, Cíntia, mas eu estava aqui, te conheço, tantas vezes a gente apareceu, eu pensei que você ia defender. Ela falou, não, é o momento. Nesse momento vamos trabalhar esse conteúdo. O que não significa, desde que o Congresso Nacional não estabeleça uma lei que ingesse a todos nós, né, que a gente possa ter flexibilidade e adequação. Porque, essencialmente, quais são as dificuldades dos comitês? O comitê cria problemas? Sim, o comitê cria problemas quando ele não sabe como trabalhar, me desculpem a fraqueza. O comitê da área biológica que não sabe uma pesquisa qualitativa, não sabe o que é uma pesquisa qualitativa, não sabe a relevância científica de uma pesquisa qualitativa, vai gerar problema para o pesquisador, sim. É um fato. Mas aí, desculpem a expressão, é quase que uma incompetência daquele não é uma questão, digamos, de índole ou de moral, mas incompetência técnica em avaliar, que é colocar qual o tamanho da sua amostra. Poxa, mas
espera um pouquinho, vamos conversar aqui. O que está perguntando? Também já mostra. Qual o desenho da pesquisa? Que veio o padrão Rebeck. Na PUC me ligavam, mas o que é desenho da pesquisa? Tem que fazer um desenhinho? Né? Não é isso. Né? É uma coisa, um jargão da área de saúde. Né? Mas é isso, eu só queria manifestar justamente que a gente faça um trabalho, né, que possa repercutir, primeiro, dentro da Universidade de São Paulo. Eu tinha conversado com o professor Zago no começo do ano, de que, além dessas questões conceituais que a gente está discutindo aqui, a gente tem uma outra grande demanda no cenário USP, pensando no cenário USP. Nós vamos ter uns 16 ou 17 comitês na USP, no padrão CEP-CONEP. Enquanto instituição, a instituição USP sabe trabalhar operativamente com esses comitês, sabe dar o aporte para que esses comitês sejam valorizados, né? Como que eu coloco na minha plataforma Lattes a minha participação no comitê, e principalmente no processo que concluímos agora uma primeira etapa, né, da carreira, né, de como isso é valorizado, porque se isso não é valorizado pela própria instituição, e isso no que diz respeito à valorização de carreira e que diz respeito ao suporte para poder se trabalhar, é por óbvio que nós não vamos ter a consequente valorização do trabalho para a própria comunidade. O trabalho em si se esvazia de significado. É isso que eu queria colocar para vocês. Obrigada. Vamos, então. Desculpe, está tão ruim esse microfone, né? Flávio, fala aqui, porque este aqui está gravando, na verdade. Acho que se a gente falar alto, todos ouvem, né? Bom, mas quanta coisa, né, Silvia? Está gravando? No início é assim mesmo, você enlouquece, porque lembra, o momento é muito crucial. Essa questão da obrigatoriedade, ela vai se impondo. E o que eu lamento profundamente, né, eu acho que você, Célia, trouxe essa questão, é que essa regulamentação ela é de alguma maneira justificada pela judicialização das relações sociais que a gente está sofrendo, né? Então, lembra, há uma primeira análise, agora todas as questões políticas são resolvidas no Supremo Tribunal Federal. Então, a judicialização das relações políticas, eu acho que é um dado, né, que a gente já tem. E a judicialização em geral das relações sociais está posta, né? Então, eu lamento muito, né, que essa discussão sobre ética na pesquisa, ela termine se impondo para nós como a única chance que nós temos de nos defendermos desse outro que vai nos processar, que vai nos atacar porque, teoricamente, a gente produziu algum dano, porque, dependendo da situação, né, você mandou seu aluno refazer o trabalho, porque está ruim, ele já vai dizer que você está fazendo assédio moral, etc., e há um dano, e vai entrar com processo contra você por discriminação, né? Então, esse movimento da judicialização das relações sociais, ele está, de alguma maneira, nos empurrando para a produção dos termos de consentimento, dos comitês de ética, quando deveria ser, em todo caso, uma reflexão, né, de cunho humanista, uma reflexão de cunho de direitos, né, da parte realmente dura e importante do que é ética na pesquisa, que é, como eu falei, isso se reflete desde o para que você faz a pesquisa, não é verdade? Então, lembra, a gente, de alguma maneira, está vivendo essa situação da formulação dos comitês, mas empurrados, né, por forças sociais muito grandes, porque eu digo, daqui a pouco vão dizer para que você faz pesquisa, para ter um título a mais, porque é a questão da diminuição dos prazos, é a produtividade, tudo isso vai contra exatamente isso que a gente está tentando falar, de uma qualidade, de uma reflexão em torno da metodologia que envolve você retornar constantemente às suas perguntas e tomar, obviamente, todos os cuidados necessários para que a pesquisa seja refinada, sofisticada, com resultados consistentes e tudo isso, né? Então, eu te diria assim que o Mangucha, claro, nos pega essa questão dessa justificativa, que ela não é que ela é irreal. Eu creio que é bem aquela história do criador e criatura, na verdade, é uma coisa que se
alimenta. Então, como não haveria mais a possibilidade de você resolver um conflito, por exemplo, em sala de aula, dialogando e fazendo um acordo com o aluno, não é verdade? Você já acha que não há essa possibilidade, você já vai entrar com um processo contra ele ou vice-versa, na verdade, tudo será resolvido assim. A gente está vendo um momento social muito complexo nisso, que em última instância é isso, nós não somos adultos, não temos capacidade de negociação, somos todos tutelados, enfim, então é um momento muito delicado. Por isso que eu digo assim, eu adorei a tua fala, Marcelo, e a tua também, Dalton, sobre CONEP. Óbvio que há nessas instituições há sempre forças muito positivas, não é verdade? Que tentam dar uma outra feição para isso, que não o de fiscalização, exercício de poder sobre os outros, de barrar realmente pesquisas que não estão de acordo com a tua forma de pensar, ideologicamente mesmo, entendeu? A gente está, agora, claro, supõe também uma certa ideia de que nós, seres humanos, somos honestos, íntegros e bons, uma certa natureza humana boa, o que às vezes não é também totalmente comprovado em todos os lugares. Então, ela é muito delicada, né? Então, eu considero que sim, que vocês estão tomando todas as precauções para que não haja abuso de poder, na verdade, porque você não teria quem recorrer, né? Porque, de fato, se houver, você recorre a quem, né? Que nem o caso dessa pesquisadora da própria Escola de Educação Física que recorreu ao CONEP, demora 2 anos, aí a pesquisa se inviabiliza, né? Então, tudo é muito difícil nesse sentido, inclusive pelos prazos muito longos, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, quando desses projetos de lei... Desculpa aqui. Desculpa. Não, fala. Você não quer falar aqui no... Quando do projeto aqui, de lei, desses projetos de lei, pediu os pareceres, não é próprio dos Sim. ministérios, né? Projetos de lei, então Ciência e Tecnologia. Eu tive a oportunidade de fazer o parecer para o Ministério de Ciência e Tecnologia, destacando isso. A premissa não pode ser o pesquisador bandido. Desonesto, exatamente. Não é essa a premissa. Claro. Né? Não pode passar para aí. Mas, por outro lado, né, tem um contraponto. Né? Quando uma pesquisa fica 2 anos parada, a gente tem que se perguntar o porquê ficou 2 anos parado, porque não é uma regra ficar 2 anos parado. Né? Alguma coisa polemizou. Né? E isso muitas vezes não vem à tona e não deve vir à tona. Né? Porque não é a regra 2 anos ficar parado. Existem pesquisas que ficam mais de 1 ano na CONEP? Existem. Né? A gente conta nos dedos. Então, são questões que também a gente precisaria... Qual tem sido Claro. o médio, assim, de Não é toda pesquisa que tem que ir para a CONEP. Não, só quando recorre. No caso de recurso. Caso de recurso. Só caso de recurso. 5% atualmente. Ela tramita na própria comitê, ela não vai para a CONEP. São casos, exceções que vão E para a aí, só CONEP. isso é que eu não quero interromper mais, por isso mesmo a descentralização é importante. Porque não adianta uma comissão nacional estar olhando 5% das pesquisas, né, e 95% das pesquisas estarem sendo resolvidas de outra forma. E aí, certo, os grandes escândalos, vou usar essa expressão dentro da CONEP, né, aquilo que causa um grande impacto. Semana passada aconteceu, pena que eu não posso aqui, né, mas você diz, mas não é possível, né, que em 2012 alguém propõe uma pesquisa desse jeito, né, vem quando, ou por acaso, ou por iniciativa de um comitê, vai para a CONEP um parecer, porque o próprio comitê está numa situação delicada e diz, eu preciso que alguém me apoie numa decisão aqui, porque internamente fica muito difícil dizer para o professor tal, que é professor titular, que ele não pode fazer essa pesquisa. Tá? E aí nós temos situações que você fica avaliando, não é possível, eu estou lendo isso. Semana passada aconteceu em plenário, um médico dizia, mas não é possível, está faltando alguma página aqui. Na hora de edição, acho que esqueceram de colocar alguma coisa. Né? Para que a Débora Diniz pudesse colocar, daria para a Débora Diniz colocar no seu livro. Então, necessidade de regulamentação nós temos. E podemos discutir, eu sei que é um termo polêmico, fiscalização. Claro. Mas, enfim, então eu acho que é essa precaução que a gente precisa para ser um pouco sujeitos, talvez, na verdade, das decisões e não nos deixarmos um pouco levar pela pressão e pelo temor eu sempre comento, na faculdade, que produz muitíssimas pesquisas,
nunca teve nenhum problema em relação a nenhuma pessoa.